Infelizmente, dada a natureza deste mundo, a obra cristã, a vida cristã, de forma geral, enfrenta oposições, mas felizmente, através da palavra do Senhor e o Espírito Santo, nos anima a olhar para Cristo, olhar para o nosso Senhor como sendo Ele digno de toda a nossa confiança. Assim, esta lição é um chamado a esperarmos e confiarmos em Deus plenamente, apesar de toda e qualquer situação. Mais uma vez, nós cumprimentamos a todos, queridos, com a paz do Senhor Jesus Cristo, esperando que o mesmo se faça presente nesse momento em que nós refletimos sobre a sua palavra que está inserida nessas lições, não é? Desse terceiro trimestre de 2020. Não temos a intenção de esgotarmos a lição ou tratá-la na íntegra, mas trazer reflexões pertinentes ao momento para a nossa edificação, para que tenhamos sim crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor, crendo que Deus tem prazer naqueles que o buscam por meio da sua palavra. Aqui nós estamos segundo o auxílio de nosso superintendente, presbítero Alcídio Machado, bem como os demais professores da escola dominical, ali da igreja de Vila Albertina, a IADERP, que tem por pastor o pastor presidente Jairo Santana e o pastor local, nosso querido Ananias Rossetti. Nessa oportunidade estamos estudando a respeito da lição de número 4. A construção do templo enfrentou oposição. Texto áureo: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias 4:6. Nossa verdade prática hoje: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. O nosso objetivo geral: mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. Os alicerces do templo são lançados. Nós vemos aqui no contexto um povo alegre, um povo animado, porque estão vendo a palavra do Senhor que fora profetizada anteriormente se cumprir. Eles foram de fato libertos do cativeiro, foram trazidos de volta para sua terra, estão agora reestabelecendo a sua cidade, seus muros e o templo, podem fazê-lo e veem de fato a benignidade do Senhor sobre as suas vidas, mais uma vez se manifestando, estão animados, estão de fato regozijando diante da existência desse Deus que cumpre suas promessas. Nós podemos ver isso através do como foi restabelecido os alicerces. No momento do estabelecimento desses alicerces, nós vemos uma festa, uma festividade, uma comemoração, e não só uma comemoração, mas uma comemoração que estava prescrita na lei, prescrita na palavra do Senhor, mostrando assim que um povo que foi despertado pelo Senhor de fato zela por fazer aquilo que a palavra diz, zela por seguir a tradição, por reverenciar aquilo que foi estabelecido por Deus, sabendo que o Deus que os livrou, que os trouxe até ali, que os sustenta, não mudou. E isto, através da sua palavra, fica evidente. A questão fica evidente nos versículos de número 10 e versículo de número 11 do capítulo 3 do livro de Esdras. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel, e cantavam juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Então nós entendemos que os lançamentos dos alicerces foi celebrado com uma solenidade, uma cerimônia
de reverência à graça e o poder de Deus que tinha de fato cumprido a sua palavra na vida do seu povo. É necessário salientar que o pastor, o mestre Eurico Bergsten, quando vai falar sobre a reedificação ou estabelecimento dos alicerces, no primeiro plano do seu comentário do tópico primeiro, ele fala sobre a questão estética, a questão cerimonial, ritualística, né? A liturgia. E na segunda parte ele se ocupa em nos mostrar um outro viés, o viés espiritual, o viés do invisível, o viés daquilo que nós não conseguimos entender. Como foi? Então ele exemplifica, trazendo a figura de Ciro, que foi despertado de forma sobrenatural pelo Senhor, através da manifestação poderosa de Deus no seu interior, convencendo-o, né, dando a ele convicção da vontade de Deus. Assim, ele vai fazer uma ligação, uma associação entre os termos de reedificação e renovação, dizendo que da mesma forma que o templo, a cidade de Deus, foi reedificada quando houve um despertamento, não é? A tradição, quando o povo foi trazido de volta à palavra, quando o povo foi trazido de volta à oração. Então, ele faz uma alusão ao movimento pentecostal como sendo também um momento de renovação da palavra, ou renovação dos fundamentos e da doutrina para a igreja, que ele vai dizer que pode ser simbolizada, como foi em Israel a questão do templo restabelecido, a igreja como o templo do Deus vivo, entendendo nós assim, esse caráter sobrenatural que está envolvido naquilo que Deus faz em sua obra, ou mesmo nos empreendimentos que os crentes entram para fazer. Existe toda a participação, ou como chamamos, cooperação entre Deus e o homem. Deus faz o sobrenatural através das nossas mãos que operam naquilo que é prático, naquilo que é aplicável a nós. Nós fazemos, e através de coisas simples, como talvez construir um templo, não é? De coisas fáceis para nós, Deus manifesta o seu poder sobrenatural, a sua glória. É Ele quem traz o convencimento, é Ele quem traz o consolo, é Ele quem traz de fato o ânimo e desperta o homem para aquilo que está além do que é visível, aquilo que está além do que é compreensível. E assim nós entendemos um pouco do que quer dizer a palavra mistério, a forma incompreensível da grandeza de Deus, com a qual Ele se manifesta através do que é visível, não é? Então, é um argumento teológico para que possamos ficar indesculpáveis diante de Deus, porque por mais que seja difícil o acesso a quem é Deus na sua plenitude, ou como Deus trabalha de forma plena, mas nós temos sim, através do momento que olhamos para o céu, ou olhamos para aquilo que está criado, argumento suficiente para entendermos que existe um Deus, que existe alguém que é responsável por aquilo que está fora da nossa força e da nossa competência e capacidade. Nós vemos que, mais uma vez, o nosso mestre Eurico Bergsten, ele vai destacar a operação do Espírito Santo que, de forma misteriosa, trabalha na igreja, trabalha através do corpo que Deus estabeleceu na terra. Então, nesse primeiro tópico, o pastor, o mestre Eurico Bergsten, ele se ocupa em nos explicar como foram estabelecidos os alicerces do templo. Nesse primeiro plano, ele vai nos dizer que foi através de uma solenidade, de uma cerimônia, foram reverenciados os parâmetros da lei, da tradição, do rei de Israel, Davi, havia estabelecido anteriormente. Então, de forma solene ou de forma reverente, ritualística, cerimonialista, eles fizeram de acordo com a vontade de Deus, obedecendo a palavra e obedecendo a sua tradição, nesse aspecto mais estético, né? Mais visível, mais exterior. E no segundo plano desse primeiro tópico, ele vai falar da reedificação do templo em uma perspectiva mais espiritual, mais sobrenatural, dando ênfase
até o momento de que Ciro foi despertado pela mão de Deus, pelo poder de Deus, de forma sobrenatural. E nos faz lembrar também do despertamento pentecostal, que chegou ao Brasil em 1911, então trazendo uma verdadeira renovação da doutrina. Ele faz esse paralelo entre a reedificação do templo, reedificação da espiritualidade de Israel, com a renovação da doutrina ou da palavra de Deus, que simboliza o templo de Deus, segundo ele. Então, ele deixa claro que é difícil entendermos certos aspectos do trabalhar de Deus, certos aspectos daquilo que dizem respeito à obra de Deus. Então é necessário, neste momento, que o Espírito Santo nos auxilie, nos aconselhe, mais uma vez trazendo alguns detalhes a respeito do trabalhar do Espírito Santo na vida da igreja ou na vida do povo de Deus, que são indispensáveis naquilo que fazemos ou empreendemos em meio ao momento de dificuldade, em meio à crise, em meio à adversidade. Então nós vemos que sabiamente existe esse paralelo colocado pelo professor, onde ele faz uma alusão do templo que estava sendo reestabelecido naquele momento de Israel, a volta do cativeiro, e hoje como devemos estar com os olhos abertos a essa realidade, que é um mistério para nós, mas que através do Espírito Santo conseguimos alcançar. Que a igreja, não o templo mais, mas nós, como pessoas que somos chamados pedras vivas, como tijolos que fazemos parte deste muro, e cada muro faz parte da igreja, e essa igreja é onde Deus habita. E essa igreja, segundo o que ele destaca no ponto A, salienta que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja, ou seja, essa construção, essa unidade de vários cristãos, de várias pessoas que estão dedicadas à obra de Deus, é vontade de Cristo, ou seja, não nasceu no coração de homem algum, não foi instituído um papa ou qualquer outro líder humano que de repente teve esse intento, mas o próprio Deus, na figura do Filho, estabeleceu a igreja, e isso é o Espírito Santo quem deva salientar em nosso coração. Ele também vai dizer que o Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência, ou seja, que a igreja entenda a sua responsabilidade diante de Deus, diante da grandiosidade desse chamado, desse propósito da igreja ser, de fato, aonde Deus habita. Não a pousada de Deus, não é interessante? Mas a morada de Deus, aonde Deus repousa, onde Deus permanece e encontra descanso, onde Deus pode de fato estar à vontade, ter liberdade. Quanto mais no ser, ele vai dizer, o Espírito Santo quer adestrar a igreja, porque ela é o instrumento da ação de Deus aqui na terra. Então, ele vai nos deixar claro que existe essa necessidade da parte da igreja de estar preparada, de entender a relevância da sua presença na terra, de entender a relevância do propósito de Deus através da igreja, como temos estudado na carta aos Efésios. É necessário porque Deus tem sim o poder, Deus tem autoridade para fazer, mas Ele quer fazer através da sua igreja. Ele quer nos usar como instrumentos da sua própria glória. Quer ver cumprida na igreja o seu beneplácito, ou seja, os seus propósitos nos quais Ele tem prazer. Então, somente através do Espírito Santo, ou seja, desse despertamento em sujeição à sua palavra, que podemos alcançar este objetivo, podemos ver reedificada o templo do Senhor neste momento difícil, ver a presença do Senhor fazendo morada de fato entre nós, bem como estarmos conscientes do nosso trabalho, seja como igreja, como povo, bem como Ele vai finalizar cada servo seu na grande obra de evangelização, ou seja, nessa responsabilidade que temos de contaminar o mundo, não é? Com a boa nova, essa oportunidade que nos é dada de sermos luz neste momento
de escuridão. Sim, nós temos isso não apenas como um privilégio, não apenas como algo que nos é dado como um dom, mas uma responsabilidade à altura deste privilégio que recebemos de sermos filhos, de sermos igreja, de sermos templo, onde o Senhor habita e é a nossa confiança, é a nossa esperança. Também temos a altura dessa graça levarmos essa mesma esperança àqueles que perecem neste momento de adversidade. No segundo ponto, o nosso professor ele se ocupa em nos apresentar os samaritanos. Quem era esse povo e por que os samaritanos se opuseram à construção do templo? Ele vai deixar evidente que os samaritanos eram uma mistura de etnias, não é? Pessoas de outras nações que foram levadas e deixadas ali pelos imperadores para habitarem, para servirem, para trabalharem, não é? E nesse momento em que Israel havia sido levada para o cativeiro, algumas pessoas de Israel ficaram na terra e acabaram se envolvendo, não é? Até mesmo para subsistir, não é? Se envolvendo e fazendo famílias, não é? E gerações foram geradas nesse tempo de 70 anos do cativeiro. Então nós entendemos que as culturas desse povo estranho, desse povo pagão, se misturou à cultura do povo de Israel. O pastor vai destacar que eles até mesmo aprenderam a lei do Senhor, aprenderam a tradição de Israel e por isso se sentiam parte daquilo que era feito para Deus, se sentiam parte do povo de Deus porque pensavam que aquela era também a sua cultura, eles habitavam a mesma terra e serviam então assim o mesmo Deus. Detalhe é que eles não abandonaram seus antigos rituais, não abandonaram as suas antigas práticas. Ou seja, como Jesus diz, vocês servem, mas vocês servem o que vocês não conhecem, vocês não entenderam, porque nós entendemos que nosso Deus ele é santo, ele é justo, ele é puro, ele não divide a sua glória com ninguém. Então nós vemos aqui as características desse povo. Como o primeiro tópico destaca, entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Este era o povo samaritano, um povo mestiço, um povo misturado, um povo pagão, mas que apesar de pagão tinha reverência ao Deus de Israel. No segundo ponto deste segundo tópico, nós vemos a forma com que os samaritanos tentam frustrar a construção do templo através de ferramentas que são muito comuns à oposição baixa, à oposição que necessariamente é influência maligna, como é a intenção da lição. Porque Paulo ele destaca, olha, nós não lutamos contra pessoas, nós não nos fiamos na realidade de que pessoas têm algo contra nós ou querem ver o nosso mal deliberadamente, mas batalhamos contra o que influencia de fato essas pessoas, que é o mesmo que influencia o sistema e até mesmo toda a configuração moral caída deste presente momento. Então, nós vamos ver que os samaritanos, debaixo dessa influência, eles se põem a esforços, não é? Eles pagam dinheiro, eles criam mentiras em verdades a respeito do povo de Israel, simplesmente porque não foram contados como dignos de participar daquilo. Não é como, porém, Zorobabel e Josué e outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que nós e vós edifiquemos a casa do nosso Deus, mas nós sozinhos edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Então, a estas palavras, nós vemos que o povo samaritano ficaram inconformados, não é? Tomando então medidas baixas, medidas que demonstraram seu caráter ignorante quanto à vontade de Deus. Como mesmo Jesus salienta que eles adoravam a Deus, mas sem entendimento, sem profundidade, superficialmente, como sendo apenas mais um dentre tantas divindades, entre aspas, que eles veneravam.
Então, nós podemos entender que a oposição à obra de Deus, ou a oposição àquilo que Deus estava fazendo através do seu povo, foi efetiva, sim, foi eficaz, uma vez que o rei vigente, que não conhecia muito bem a história, não é? O momento em que Ciro deu a liberdade e o poder para a nação santa ser reestabelecida, mas nós vemos então, diante desse contexto, um desfecho negativo para o povo de Deus. Sim, porque as mentiras, as testemunhas falsas que foram levantadas foram ouvidas, e como do desconhecimento deste rei a respeito da nação de Israel, de Daniel e de tantos outros pontos altos dessa história, onde ficou nítido o testemunho que Israel tinha um Deus vivo, um Deus poderoso, não é? Então nós vemos aqui o sucesso temporário dos acusadores de Israel, dos perseguidores, daqueles que estavam se opondo à obra de Deus, os samaritanos. Uma reviravolta. Nós vemos um cenário de ânimo, de entusiasmo, de alegria na presença de Deus, por ver a sua vontade se cumprindo e o seu templo sendo reestabelecido. É esse o cenário, o quadro que enxergamos, quando de repente, diante de uma ofensiva, ataque de uma oposição, usando palavras, mentiras, de repente, tudo para. A obra é colocada de lado e ficamos a nos perguntar, da mesma forma que o professor levanta a indagação, como se explica a falta de resistência dos judeus que simplesmente se entregaram às acusações, se sujeitaram às imposições que os seus inimigos ou opositores fizeram, simplesmente pararam. Então, nós vemos que o pastor, o nosso professor, ele levanta algumas questões para que possamos refletir e compreender por que houve, então, essa desistência de forma tão rápida. Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. 2. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus. 3. O motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Fica evidente uma imaturidade ou uma inconstância naquilo que eles criam. O Tiago vai dizer que é necessário que haja confiança, que haja fé, que haja de fato um entendimento sólido de qual seja a vontade de Deus, porque a dúvida é algo que nos comove. A dúvida, elas nos deixa inconstantes como a onda do mar, que vai para lá e volta e não tem constância. Cada momento está de uma forma diferente. Nós vemos aqui justamente o centro dessa lição é destacar a relevância da confiança em Deus, seja lá qual for o momento e a circunstância, algo que necessariamente faltou ao povo de Israel, uma vez que a ordem, como é o destaque do primeiro ponto, a ordem vinha da autoridade superior daquele momento. Mais uma vez, a lição destaca que aparentemente não houve uma insistência do povo de Deus. Da mesma forma que foram acusados diante do rei, eles deveriam ter resistido diante do rei e buscado de uma forma ativa, confiando que Deus mais uma vez daria a eles essa vitória sobre a situação. Mas nós vimos que não foi isso que aconteceu. Nós vemos o povo de Deus se entregando sem resistência à oposição, não é? Nós ficamos estupefatos, nós ficamos boquiabertos, porque o próprio professor vai destacar que a questão de eles serem tirados pela mão de Deus do cativeiro e trazidos para a sua terra já deveria ser na sua consciência, não é? No seu coração, um testemunho de que Deus estava naquilo, de que era a vontade de Deus que eles reestabelecessem o templo. Mas não, mas no momento da oposição, no momento em que os samaritanos se levantaram e se colocaram como opositores
eles entregaram sem resistência alguma. Então, o pastor ele cita a nós alguns exemplos, dos quais eu quero destacar o do rei Ezequias, no momento em que Judá, cercado pelo exército do rei da Síria, que ameaçava fazer com Judá o que havia feito com o reino de Israel, levá-los em cativeiro. Nesta hora de perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido, pois um anjo feriu o arraial dos assírios, destruindo 185.000 soldados. Um exemplo de que o Senhor está pronto para ouvir o que clama, está pronto para ouvir aquele que confia de fato nele, apesar de que a circunstância seja difícil, seja turbulenta, apesar de que a crise desestabilize, de que a crise mude o cenário. Nós devemos sempre agir como é o exemplo de Ezequias, confiando que através da oração, que através da benignidade de Deus, que é o atributo destacado no texto de Esdras, ainda pode mudar, ainda pode alterar essa cena. Não confiando em nós, como foi o caso de Zorobabel, não confiando em nossas alianças políticas, em conluios, não é, comunitários, mas confiando de que o Deus que estabeleceu o propósito, que estabeleceu a obra, é Ele quem vai se encarregar de nos capacitar a passar por qualquer situação que seja. A confiança no Deus que estabeleceu a palavra, a confiança no Deus da palavra acima de qualquer circunstância. É isso que nos prepara, é isso que nos capacita ao dia da crise. Nós vemos Paulo preso, nos lembrando disso. Olha, eu estou preparado, eu estou pronto, porque eu passei pela dificuldade, pela adversidade, bem como eu passei pela abastança. Então eu sei hoje como fazê-lo, eu sei como estar pobre, eu sei como estar rico, eu sei como estar saudável, eu sei como estar doente, porque eu confio em Deus. Eu confio naquele de quem eu tiro forças. Mas aparentemente Israel havia perdido isto de vista. Então, um dos motivos da falta de resistência destacamos como a falta de confiança no Senhor. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus, como os santos durante toda a história da Escritura Sagrada, homens santos, piedosos, que depositavam como o rei Davi, como Moisés, como Noé, como o próprio Abraão, depositavam a sua confiança inteiramente em Deus. No capítulo 4 dessa lição, nós podemos ver como é perigoso quando tiramos os olhos do Senhor, quando não depositamos a nossa confiança totalmente nele. Podemos perceber que se a fé é uma corrida no sentido e na direção de Deus, a dúvida é uma corrida no sentido oposto, não é? Nós vemos a alegria dos samaritanos no momento em que os judeus cessaram a obra, e vemos da mesma forma judeus frustrados, porque em um momento acreditavam que o Senhor estava com eles, que o Senhor estava auxiliando e orientando aquela obra. Mas em uma fração de segundos parece que o cenário mudou e no coração deles parece que Deus havia os abandonado. Parece que a vontade de Deus havia mudado, não de forma alguma. Apenas a percepção deles de Deus não estava mais sendo orientada pela palavra. A percepção deles a respeito de Deus não estava mais sendo orientada pelo Espírito Santo, mas estava sendo orientada pelas circunstâncias, por aquilo que as pessoas falavam, por aquilo que o contexto falava. Né? Aquilo que o contexto falava. E este é o grande perigo da dúvida, né? De sermos levados pelos ventos, sermos levados pelo momento, pelo tempo, não é? Por aquilo que nos acontece fisicamente, por aquilo que nos acontece temporalmente. O conselho, então, dessa lição para nós é confiarmos na palavra de Deus, estarmos sujeitos aos ensinamentos do Espírito Santo que fala ao nosso coração como filhos de Deus, estamos atentos e somente
a Ele, olhando para Cristo como aquele que criou, ou seja, o autor da nossa fé, e não somente isso, mas aquele que já consumou todas as coisas para nós, e caminharmos olhando para Ele, não tirarmos os olhos dele, crendo que é Ele quem nos auxiliará até a plenitude, até que tudo esteja completo, até que o templo, não é, esteja de pé, não como Israel, que tirou os seus olhos do Senhor e olhou para a circunstância e deu ouvido à oposição, e assim fracassaram, e assim pararam a obra do Senhor. Mas nós não, nós continuaremos olhando para o Senhor, crendo que apesar de qualquer circunstância, o nosso Deus é fiel para nos sustentar, nos dando graça e alegria através do ensinamento da sua palavra e do Espírito Santo, que me consola e consola a Igreja do Deus vivo para todo sempre. Em o nome de Jesus. Amém.